Fala, seus pasteleiros da TI. Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Bots Force. E hoje vamos continuar com a parte da imigração para outro país. Agora vamos falar de pontos negativos, parte 1. E antes de tudo, pedir o seu like. Se você já conhece o canal, sabe que o conteúdo aqui é de qualidade. Se você é a primeira vez que está aqui, pode assistir o vídeo inteiro e aí, se gostar, deixa o like. E se não tiver inscrito, se inscreva também, se gostar do conteúdo. Comenta aí se você quiser adicionar qualquer ponto. É sempre importante saber a opinião de vocês, ou até sugestões para outros temas. Compartilhar se você já conhece ou sabe de alguém que está aí com dúvida, precisa de umas orientações relacionadas à imigração. Não somos nenhum especialista na área, mas estamos compartilhando da nossa perspectiva o que a gente acha. Então é sempre bom deixar claro isso. E para começar, os temas abordados do vídeo, temos diferença climática, diferença com muitas horas de sol, dias com menos horas de sol, diferença cultural, dificuldades de idioma, preconceito cultural com mulheres, sim, em alguns países, preconceito estrangeiro em alguns países também, diferença da comida, diferença de água e a praia, que muitas vezes é gelada em alguns países. E para começar, Donha. Sim, vamos falar da diferença climática. Dependendo do país, claro, isso pode ter umas diferenças muito grandes. Alguns nevam, outros fazem um calor extremo. Então, cuidado com a escolha. Se você não gosta de frio, não adianta ir para um país de neve que você não vai ficar contente. A mesma coisa que se você não suporta calor e você ir para um país palestino ou para algum próximo da África, também garanto que você não vai ser muito feliz. Então, esse é o principal sofrimento de uma diferença climática que você pode ter. Alguns chovem mais, tipo a Colômbia, que todos os dias, praticamente na hora do almoço, chove. Entre outros, tem umas diferenças climáticas meio extremas. Então, cuidado com isso. Dias com mais horas de sol. Existem países que, assim, em certos períodos, quase não anoitece ou nem anoitece. É dia, tipo, por alguns meses. Então, fique bem atento ao país que você escolher, que de repente você pode ter que dormir com o sol raiando na tua cara. Então, é sempre importante levar em consideração isso. Agora, dias com menos horas de sol. Também temos o inverso. O que acontece? Geralmente, os países que fazem mais sol durante o verão, no inverno, geralmente inverte. Se no verão você chega a ter sol até 8 da noite, até 9 da noite, no inverno, às vezes, tem sol só até as 4 da tarde. Às vezes, nem isso. Às vezes, o sol acaba antes. Então, muita gente chega a ficar depressiva por falta de sol. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Existem até países que justamente também ficam meses aí sem sequer um pouco de sol, pelo mesmo, dependendo da posição que você está na Terra, acaba afetando. Então é importante levar isso em consideração também. A diferença cultural, que, óbvio, nenhum país vai ser como o Brasil, então sempre vão ter pessoas diferentes, que funcionam de formas diferentes, que aprenderam de formas diferentes, então é sempre importante levar isso em consideração também. Se você está muito acostumado com o Brasil, você pode ter um choque em alguma forma nessa questão cultural. Dificuldades no idioma. O que acontece é que muitos países, além de você ter um idioma diferente, você tem diferentes linguagens, famosas gírias. Então você tem gírias de cada país, mesmo falando a mesma língua. O próprio espanhol, por exemplo. No Chile a gente tem diversos modismos, onde palavras diferentes têm significados diferentes para cada país. Onde na Espanha, onde um morango é fresa, no Chile chamava frutia. E você tem outras coisas, como o famoso o abacate, que em alguns países chama pauta, outros chamam de avocado e outros de aguacate. Então temos diversas dificuldades de idiomas, interpretações. Pessoas que falam espanhol de países diferentes às vezes não se entendem. Tanto o inglês também, porque tem diferença de acentuação,
O inglês da Austrália é um, do Canadá é outro, de Londres é outro. Então você tem umas dificuldades de comunicação que você pode ter. Então tenha ciência disso. Agora, o preconceito cultural com mulheres, dependendo do país, tem toda a questão da mulher que necessita vestir uma roupa diferente, esse tipo de coisa, então é importante levar em consideração também, se do país que você for, talvez possa ter esse tipo de problema, de, não sei, tem que se cobrir todo, ou esse tipo de coisa, então é importante sempre prestar atenção também como que é o comportamento da própria sociedade relacionado àquele país para não passar perrengue depois. Sim, e ainda tem países, por exemplo, como o Japão, que as mulheres ganham menos, outros países que a mulher não pode sair à noite. Então tem que tomar cuidado com isso. Analisem bem a cultura de cada país. Seguindo a mesma ideia de preconceito, tem países que têm preconceito com o estrangeiro, não importa se é homem, mulher, negro ou branco, independente de como a pessoa apareça. Por ser estrangeiro, eles têm algum preconceito. Tratam diferente, não têm as mesmas oportunidades de emprego, ou é desconsiderado, tem uma rixa entre países. Então tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, o Japão, mesmo com quem é filho de japonês, mas se for com um estrangeiro, eles têm preconceito. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Tem uma briga eterna cultural entre Chile e Peru, devido a diferenças culturais históricas, ainda existe ainda um certo preconceito entre os dois, mas eles hoje vivem juntos, mas ainda tem um leve preconceito. O brasileiro, em maior parte dos países, também tem um certo preconceito, não é bem visto. Então tem esses detalhes que afetam, infelizmente, esse preconceito mundial. Bom, agora sobre a diferença de comida. Você que está acostumado aí no seu arroz, feijão, a saladinha, a carne, a batata frita, dependendo do país, esquece, velho. Por exemplo, o Chile mesmo, eles gostam bastante da questão mais sopa, vamos dizer assim. Então, mesmo no calor, é bem a canjica, não é canjica, seria tipo o sopão, porque sei lá, o caldo, né, com legume, com coisa dentro, tem vários pratos nesse sentido. Então, tem que ficar esperto também o país que você vai, que dependendo, igual, se você não gosta de pimenta, como é o meu caso, você acaba sofrendo. Eu aqui no Canadá, eu sofro com isso, porque eles são bons de pimenta, o americano, o canadense, eles são bons de pimenta, então eu sempre tenho que ficar alerta nesse sentido. Fora, dependendo do país que você vai, as comidas exóticas, então comer gafanhoto, comer barata, comer esses negócios que não é tão tradicional para a gente, até os temperos também que se utiliza. Então você tem diferença de várias coisas aí na comida que é importante levar em consideração antes de imigrar, né? Essa é uma diferença que eu sofri muito, principalmente no Chile, foi a diferença da água. Fala, peraí, a água é água. Não, é diferente. Para nós que somos brasileiros, eu estranhei muito, porque como a água vem da cordilheira e tem esses muitos sedimentos, ela fica salgada. Então, quando você for em algum lugar, você tomar água que a gente chama de salobra, por exemplo, que ela tem um gosto meio estranho, essa é a água normal do Chile. Então, essa foi uma diferença que eu percebi. E realmente, dependendo da marca, você tem umas que são melhores. Eu só conseguia tomar dois tipos, que eram mais próximos da nossa. Fora as outras, eram muito ruim ou diferente. A água da torneira é inviável. E a gente tomando banho, eu sentia os sedimentos de minerais passando no rosto enquanto eu tomava banho. E a pior coisa foi pedir um refrigerante gelado com gelo, que devido ao gelo vir com a água do Chile, ele salgava o refrigerante. Então você pode ter esses problemas em outros países. Cuidado com isso. Bom, praia gelada, para você que gosta de pegar aquele fim de semana, falar, vou esticar as patas na areia, vou tomar aquela cerveja, então, dependendo do caso, não vai rolar não, porque existem vários países que, por estarem do outro lado do oceano, acabam sendo banhadas pelo Atlântico, Pacífico. Tem um lado que a gente pode ter o Pacífico, que geralmente é mais fria, mas no Atlântico e em algumas outras partes também são frias. Tá? Sim, então. Então, dependendo do oceano que é banhado, ou
esse tipo de coisa acaba afetando a água. Então você vai, vou dar um mergulhinho, você acaba saindo de lá com as patas congeladas. Então tem que ficar esperto. É um Só para ponto. vocês terem uma ideia, a média da água do mar do Chile é de 12 graus. Então, Então, você vê a delícia. É a mesma coisa de você nadar dentro da sua geladeira. Só isso. então você tem que ficar atento aí aonde que você vai, porque não vai rolar a prainha, não. No máximo, só para ficar olhando lá, tomando a sua cerveja sentado e acabou. Porque não dá para entrar, não. E também agregando um outro detalhe desse praia gelada, a gente tem um problema que acontece em Portugal, que é o praia com vento. O que acontece? Além da praia ser fria, que ninguém entra na água, venta muito. Então, as pessoas vão colocar barreiras para proteger do vento e fica jogando areia na sua cara. Ou seja, se você quer ir para a praia, nem que seja para ler um livrinho, você ainda tem que se proteger do vento para não tomar areia na cara. Bom, então pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Queríamos dizer um muito obrigado para você que assistiu até esse momento do vídeo. Pedir o like, pedir a inscrição. Se não está inscrito ainda, pedir para comentar aí se quer agregar algum ponto ou esse tipo de coisa. E compartilhar com um amigo. Igual temos a segunda parte na próxima semana. E depois disso vamos ter as entrevistas para você que quer escutar pessoas que estão morando em outro país e quais são as perspectivas. Estarão presentes logo menos aí no canal. E quer agregar alguma coisa, Donha? Sim, gostaria de agregar. Não percam a segunda parte. Vamos ter complementos muito bons e outras dicas que vão agregar muito. Então, aproveitem um caminho, assistam toda a nossa playlist, que vai ter desde a primeira parte dessa saga até o final. E nos vemos na próxima terça. Parou.